Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para ter companheirismo ao redor da Palavra de Deus e assim ver onde nos encontramos no programa divino e assim receber as bênçãos do céu prometidas para este último dia. Nosso tema para esta ocasião é o mistério da profecia cumprida e vamos ler em São Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, onde diz assim: E Jesus volviu en el poder del Espírito a Galileia e se difundiu sua fama por toda. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Senhor. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nosso tema é o mistério da profecia cumprida. Podem sentar, queiram ter a bondade. Essa passagem bíblica que o nosso amado Senhor Jesus Cristo citou é a profecia de Isaías capítulo 61. E quando Jesus leu esta passagem, até a metade do versículo 2, se deteve ali. Por quê? Porque a outra metade deste versículo dizia: E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E, porquanto isso não é para ser cumprido na primeira vinda de Cristo, não pôde ser lido por Cristo nessa ocasião para dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, porque ele cumpriria até a metade deste versículo 2. Porque a outra parte corresponde à segunda vinda de Cristo. Agora, vejam como, quando ele leu a profecia que tinha que ser cumprida nesse tempo a qual estava sendo cumprida nele, ele leu essa escritura e disse ao povo: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Tinha se cumprido essa profecia diante do povo e Jesus tinha que dar testemunho dessa profecia que estava sendo cumprida diante do povo e de todas as profecias correspondentes àquele tempo que estavam sendo cumpridas. Agora, vejam vocês, o povo hebreu era abençoado quando lia as Escrituras e quando lia essas Escrituras messiânicas correspondentes à vinda do Messias,
mas a bênção plena contida nessas profecias messiânicas eram para serem derramadas sobre o povo quando fossem cumpridas essas profecias. E quando foi cumprida a profecia da primeira vinda de Cristo, ali estava a bênção plena de Deus em carne humana na pessoa em que estava sendo cumprida aquela profecia. E, consequentemente, ele, sendo a profecia cumprida, sendo o cumprimento da vinda do Messias, ele se tornou a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 8 de São João, versículo 12, capítulo 8, versículo 12, Cristo nos dá testemunho de que Ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, vejam vocês, é Cristo, diz em São João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, ou seja, João Batista não era luz. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. E quando veio, foi conhecido pelo nome de Jesus, porque era o Verbo encarnado, o qual esteve no meio dos seres humanos. E por isso Jesus podia dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Vejam como veio a este mundo o Verbo se fazendo carne, se encarnando, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos diz São João capítulo 1, versículo 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vejam vocês como Cristo, a luz do mundo, o Verbo, quando se fez carne, habitou entre os seres humanos, e o conhecemos pelo nome de Jesus. E quando leu a Escritura de Isaías capítulo 61, o encontramos lendo essa Escritura em São Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, e encontramos que ao ler essa Escritura profética, essa Escritura que falava da vinda do Messias, porque no Antigo Testamento se falava do Messias como se fosse uma só, mas não era feita a diferença entre a primeira vinda de Cristo e sua segunda vinda, porque a primeira vinda de Cristo é como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo,
morrendo na cruz do Calvário. E sua segunda vinda é como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue precioso. Seres humanos e também toda a criação. Agora, vejam vocês como, quando a profecia é cumprida, o cumprimento dessa profecia traz todas as bênçãos divinas para o qual Deus fez essa promessa, essa profecia. Em Isaías capítulo 55, Deus nos fala por meio do profeta Isaías, nos dizendo, versículos 8 em diante, 8 a 11, diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, disse o Senhor. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, e mis pensamientos assim más que como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Agora vejam como a palavra de Deus não regressa a Deus vazia, mas que faz aquilo para o qual Deus a enviou. Ou seja, que cumpre o que foi prometido. E quando é cumprido aquilo que foi prometido, produz um resultado, produz um benefício, realiza uma obra divina que estava prometida para esse tempo. E agora vejam vocês a palavra profética que foi dada por Deus, a qual São Pedro nos fala e nos diz que é como uma tocha que ilumina em lugar escuro. Diz capítulo 1, versículo 19 em diante de 2 de Pedro diz: e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Agora vejam que a profecia não pode ser interpretada humanamente, porque Deus é seu próprio intérprete e Deus foi quem trouxe essas profecias por meio do seu Espírito Santo aos profetas e por meio dos profetas ao povo. E Deus é quem pode nos revelar o significado dessas profecias. E quando Deus cumpre essas profecias, aí temos a interpretação que Deus dá a essas profecias. Quando cumpriu as profecias da primeira vinda do Messias, encontramos que Jesus de Nazaré era a interpretação às promessas messiânicas da primeira vinda do Messias. E por isso, ele podia dizer hoje: se cumpriu diante de vós esta Escritura, porque o cumprimento das profecias da Escritura é a interpretação que Deus dá. E essa interpretação que Deus dá se levanta em alto e dá testemunho que a Escritura está cumprida. E quando as pessoas podem tomar não somente a Escritura em forma de letra, mas a Escritura cumprida, mas o cumprimento dessa Escritura
A pessoa recebe a bênção divina prometida para esse tempo, para o cumprimento dessas escrituras, para o cumprimento dessas profecias. E agora vejam, onde estava a bênção de Deus para o tempo de Jesus? Onde estava a bênção de Deus para o tempo de Jesus? Estava em Jesus Cristo. E toda pessoa que dizia que cria nas Escrituras estava chamado a receber o cumprimento da Escritura na pessoa de Jesus, o cumprimento da Escritura messiânica correspondente àquele tempo. E toda pessoa, vejam vocês, que recebeu o cumprimento da Escritura profética na pessoa de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Messias, foi abençoado. Assim, será também para o cumprimento da promessa da segunda vinda de Cristo, pois as pessoas receberão as bênçãos prometidas para a segunda vinda de Cristo, que são o ser chamados e juntados com a grande voz de trombeta sob a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta prometida para o último dia. Cristo Jesus, nosso amado Salvador, em São Mateus capítulo 24, e versículos 30 ao 31 nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos a promessa do sinal do Filho do Homem no céu e da vinda do Filho do Homem nas nuvens ou em uma nuvem. E também temos a promessa do ministério dos anjos do Senhor sendo enviadas por Jesus Cristo com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino. Para quê? Para chamar e juntar os escolhidos que estarão vivendo no último dia. Agora, vimos que está a promessa de um sinal no céu, e esse sinal no céu será visto pelos seres humanos, e será visto o Filho do Homem vindo em uma nuvem. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, encontramos o anjo forte, Jesus Cristo, vindo, vestido de uma nuvem, com seu rosto como o sol, e seus pés como coluna de fogo ou latão reluzente, e com um livrinho aberto em sua mão, e colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vejam, essa é a promessa da vinda de Cristo nas nuvens, e depois tem que se cumprir na terra a segunda vinda de Cristo. Porque, assim como para a primeira vinda de Cristo, houve um sinal no céu, e foi o que hoje em dia conhecemos como a estrela de Belém. Os magos que vieram do Oriente, ou seja, do território da Babilônia, buscando o Messias, tinham visto este sinal no céu, tinham entendido que esse era o sinal do Filho do Homem em sua vinda, e vieram à terra de Israel buscando o Messias, porque tinham visto essa estrela sobre os céus, assinalando essa estrela ao território de Israel. E agora, vejam vocês como estes magos souberam que o Messias já estava na terra, porque o sinal da vinda do Messias já estava no céu. A Escritura dizia que de Jacó sairia uma estrela, e aí estava uma estrela no céu, um sinal no céu, dando testemunho que o Messias estava na terra. Agora, quantas pessoas perceberam que o Messias estava na terra?
muito poucas pessoas, porque não compreenderam que aquele sinal no céu significava que o Messias já estava na terra. Vejam que nem o sumo sacerdote, nem os membros do concílio do Sinédrio, que eram os membros da religião hebraica, do concílio da religião hebraica, não perceberam esse sinal no céu, não entenderam que esse era o sinal do Filho do Homem aparecendo no céu, dando testemunho que o Filho do Homem, o Messias, Cristo, já estava na terra, já a primeira vinda de Cristo estava na terra, porque o véu de carne, onde a primeira vinda de Cristo se cumpriria, estava na terra nascendo em Belém, da Judéia. Vejam vocês, esse sinal esteve no céu por uns 2 anos aproximadamente, dando testemunho que o Messias já estava na terra. Agora vejam como não perceberam os religiosos daquele tempo, exceto muito poucas pessoas, como aqueles magos que estavam na Babilônia, que eram descendentes de hebreus. O profeta Daniel tinha vivido na Babilônia e tinha sido uma pessoa muito importante na Babilônia, portanto, as profecias do profeta Daniel estavam ali na Babilônia, e os que eram descendentes de Daniel e de outros hebreus que tinham sido levados, presos lá no tempo da Babilônia, criam nas profecias da vinda do Messias. Portanto, houve pessoas que viviam na Babilônia, que esperavam a vinda do Messias e sabiam que o Messias viria em a terra de Israel. Agora vejam vocês como se cumpriu esse sinal no céu, e nem perceberam o sumo sacerdote e os grandes líderes da religião hebraica que esse era o sinal de que o Messias já estava na terra. E agora, como será para o último dia, para o tempo final, onde temos a promessa que o sinal do Filho do Homem será visto no céu? Quantos perceberão desse sinal? Quantos reconhecerão esse sinal no céu? Agora, vejam vocês que nos diz que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e diz: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora vejam vocês que esse sinal estará dando testemunho da vinda de Cristo, anjo forte, em cima nos céus, nas nuvens, para depois estar cumprida essa promessa aqui na terra, conforme a como está em todas as profecias da segunda vinda de Cristo. Vejam, falando sobre as promessas da segunda vinda de Cristo, das profecias da segunda vinda de Cristo, algumas nos dizem que virá nas nuvens ou em uma nuvem. Desde o Antigo Testamento nos fala da vinda do Filho do Homem. Nas nuvens diz, Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14, diz: E eu estava olhando nas minhas visões à noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Aqui temos a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Diz: foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Aqui temos a promessa da vinda do Filho do Homem vindo nas nuvens. Também temos a promessa do Filho do Homem vindo como uma pedra não cortada por mãos, que foi cortada da montanha, como a viu o rei Nabucodonosor e como a viu e interpretou o profeta Daniel. Diz que vê essa pedra não cortada por mãos e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro. Capítulo 2 e versículo 34 ao 45
de Daniel. Aí encontramos a interpretação que Deus deu ao profeta Daniel para que desse ao rei Nabucodonosor com relação a essa estátua que o rei Nabucodonosor viu, que representa o reino dos gentios, e a vinda dessa pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo, porque feriu a imagem nos pés de ferro e de barro, de oleiro. A primeira vinda de Cristo foi nas pernas de ferro, e foi as pernas de ferro, ou seja, o Império Romano, que inferiu Cristo na cruz do Calvário. E agora, vejam vocês, esse império dos gentios representado nessa estátua, com a cabeça de ouro que representa o império, o reino do rei Nabucodonosor, e o peito e os braços de prata que representam o reino, o império medo-persa, e depois o ventre e as coxas de bronze que representam o império da Grécia, no qual Alexandre o Grande foi o líder máximo. Depois temos as pernas de ferro, que é o Império Romano, e os pés de ferro e de barro de oleiro, que é o império que o anticristo estará governando no tempo final, onde o anticristo obrigará as pessoas a servi-lo e fazer conforme a sua vontade. Agora, vejamos como é nos pés de ferro e de barro de oleiro, onde estará a besta, e ela receberá domínio, controle, poder dos 10 reis que darão seu poder e sua autoridade para que reine. Mas vejam vocês, farão guerra contra o Cordeiro, contra Cristo, e Cristo os vencerá. Diz Apocalipse capítulo 17, versículo 14, ou versículo 13 ao 14 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis, pois são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, os que estão com Cristo, com o Cordeiro. Mas vejam vocês como a besta, com esses 10 reis, farão guerra contra Cristo e os escolhidos de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo os vencerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para a sua segunda vinda, Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, vencerá, porque estará se vivendo nos pés de ferro e de barro de oleiro, no reino dos gentios, onde a besta controlará esse reino. Agora, vejam que para este tempo final no qual nós vivemos, que essas profecias devem ser cumpridas. E já algumas delas já foram cumpridas. E vejam vocês como Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui temos a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá. Vem clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. É a voz de Cristo falando à sua igreja, ao seu povo, e revelando o mistério do 7º selo, revelando o mistério da sua vinda neste último dia. Agora vejam como aparece aqui nas nuvens, diz vestido de uma nuvem. Agora,
Muchos se preguntan, Muitos se perguntam, ¿viene vem una piedra? com uma pedra, ou vem nas nuvens, ou vem em um cavalo branco? Pois em Apocalipse 19, Capítulo 11 en adelante capítulo 11 em diante diz: Entonces vi el cielo vi o céu aberto y aquí un e caballo apareceu um blanco, cavalo y branco. el que lo montaba se llamaba O seu Fiel y cavaleiro Verdadero, chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como Os llama seus de olhos fuego, eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo para o último dia, assim como nos dias de Jesus era a vinda do Verbo encarnado com seu nome de redenção, Jesus. Era o Verbo manifestado em carne humana nos dias de Jesus de Nazaré. E por isso toda a promessa correspondente à primeira vinda de Cristo, Cristo deu testemunho de que estava cumprida nele. Podia dizer, de todas as promessas para a primeira vinda de Cristo, podia dizer hoje, se cumpriu essa escritura diante de vós. Não somente dessa escritura que ele leu, mas de todas as demais que falavam da primeira vinda de Cristo. E agora, para a segunda vinda de Cristo, temos a promessa que vem nas nuvens, também temos a promessa que vem em um cavalo branco, e temos a promessa que vem como uma pedra não cortada por mãos. Agora, vejam vocês que nas nuvens será visto o sinal da vinda do Filho do Homem, sinal prometido na Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, prometida nas profecias de Daniel e também nas profecias dadas por Jesus Cristo e também nas profecias do Apocalipse. E agora, toda pessoa deve estar consciente que no céu aparecerá um sinal, uma nuvem, onde estará o Filho do Homem. Agora, vejam como São Lucas expressa no capítulo 21, versículos 27 em diante, 27 ao 28, diz: então verão o Filho do Homem, que verá em uma nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Vossa redenção está perto, ou seja, vossa transformação, a redenção do corpo, para ter o corpo eterno, isso está perto. E para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos. Agora, São Lucas nos diz que vem em uma nuvem, o Filho do Homem. Em 28 de fevereiro de 1963, tiraram essa foto dessa nuvem, ou tiraram várias fotos dessa nuvem misteriosa, que apareceu a 26 milhas de altura, com um tamanho de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento sobre os céus do Arizona. Agora, a ciência não pôde decifrar o mistério dessa nuvem e por isso publicaram que era uma nuvem misteriosa. Qual é o mistério dessa nuvem? O precursor da segunda vinda de Cristo disse que ele foi arrebatado por 7 anjos que vieram onde ele estava, pois ele estava de caça nos montes de Tucson, Arizona, e foi arrebatado por estes anjos e foi levado a essa nuvem. Essa nuvem diz que está formada por anjos de Deus. Diz que estes anjos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e que há outro anjo ali muito diferente a esses 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E falando desse anjo que é muito diferente dos demais, o qual se encontra aqui, vejam vocês este anjo
que está aqui, voando com suas asas pontiagudas. É o anjo que era muito diferente dos demais. Os demais são esses que estão aqui, os quais eram 7 anjos das 7 eras da igreja gentia. Se virarmos essa foto para a direita, veremos que forma o rosto do Senhor. E, ao formar o rosto do Senhor, os 7 anjos mensageiros das 7 eras vêm formar a barba do Senhor, e o anjo que era diferente dos demais vem formar o cabelo branco do Senhor. Encontramos que em Apocalipse capítulo 1, nos mostra o Filho do Homem, Jesus Cristo, com o cabelo branco, diz, capítulo 1, versículo 12 em diante diz: E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ao ter um cinto de ouro sobre o peito, o mostra como juiz de toda a terra. A sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve. Agora aqui aparece Jesus Cristo, Filho do Homem, com o seu cabelo branco, mas não é porque já fazem 2000 anos que ele esteve aqui na Terra e o cabelo ficou branco pela idade. Não. Isto que nós encontramos aqui no Filho do Homem são os símbolos das coisas que ele estará manifestando. Portanto, estes símbolos serão cumpridos. Por exemplo, aqui temos o símbolo da barba, cumprido sob o ministério dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E o cabelo branco do Senhor aqui é formado pelo anjo que era muito diferente dos demais, e sob o ministério desse anjo mensageiro, aqui na terra em carne humana, o símbolo do cavalo branco do Senhor Jesus Cristo estará cumprido, o qual representa amadurecimento, experiência e sabedoria para julgar este mundo. E encontramos aqui que este anjo mensageiro é quem tem o 7º selo, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, e tendo o 7º selo e o 7º selo sendo a segunda vinda de Cristo, este é o anjo que com sua vinda à terra e manifestado em carne humana cumpre a segunda vinda de Cristo, a qual não foi cumprida em nenhuma das 7 eras por meio dos 7 anjos mensageiros, porque se requer a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, manifestado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, para se cumprir o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, cumprir esse tipo e figura, e assim Cristo cumprir suas promessas para este último dia. E Cristo vindo neste último dia, assim como veio a cada era e por meio de cada anjo mensageiro de cada era, a sua igreja veio em cada era e a cada anjo mensageiro revelou a mensagem da sua era, e por meio de cada anjo mensageiro falou ao povo e chamou e juntou seus escolhidos em cada era, para ser parte do grupo de São Paulo. A pessoa tinha que entrar na era de Éfeso, representada na igreja de Éfeso, entrar nessa primeira era, crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo o Espírito de Jesus Cristo. E agora vejam vocês como estaria sob o ministério de São Paulo, o primeiro anjo mensageiro da primeira era da igreja gentia, a qual se cumpriu na Ásia Menor. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta se cumpriram na Europa, em diferentes territórios europeus, onde Deus enviou 5 anjos mensageiros, cada um para cada era, que se cumpriu na Europa. E Cristo chamou por meio dos seus anjos mensageiros os seus escolhidos
dessas eras y de esos e territorios. desses territórios. Era Era cumplimiento o cumprimento da promessa divina do Espírito de Deus recorrendo toda a terra, os 7 Espíritos de Deus recorrendo toda a terra, que é o Espírito de Jesus Cristo, recorrendo todos estes territórios por meio destes anjos mensageiros. Estes foram as 7 estrelas na mão do Filho do Homem, foram os 7 Espíritos de Deus, foram as 7 lâmpadas também acesas, juntamente com as 7 eras da Igreja Gentia. E agora para a 7ª era ou etapa da Igreja Gentia, Jesus Cristo em Espírito Santo passa à América do Norte, onde se manifestou por meio do seu anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, e por meio dele chamou e juntou aos seus escolhidos dessa 7ª etapa ou era. E encontramos que depois disso passou a América Latina e ao Caribe, e por meio do seu anjo mensageiro na América Latina e no Caribe, Jesus Cristo, o anjo forte, que está aqui em cima, desce a terra, se manifesta na América Latina e no Caribe por meio do seu anjo mensageiro, para chamar e juntar os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos, para formar assim a era da pedra angular. A era do amor divino, a era que tem as promessas da vinda deste anjo, com os seus anjos, com Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, e com a grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino para o chamado dos escolhidos de Deus do último dia, para o chamado dos escolhidos de Deus, que subirão à era da pedra angular, onde Cristo estará falando por meio do seu anjo mensageiro e estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Consequentemente, já estamos no último dia. Mas se deixarmos o calendário tal e como está, mesmo que seja atrasado, somente falta uns 3 anos para terminar o 6º milênio e começar o 7º milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus? O calendário humano está atrasado porque fizeram algumas mudanças, mas o de Deus, quem poderá atrasar o calendário de Deus? Ninguém. Portanto, se a Deus não se atrasou o calendário, pois já estamos no último dia, no 7º milênio, e, consequentemente, estamos no tempo onde as profecias do último dia têm que estar sendo cumpridas. E temos a profecia do sinal do Filho do Homem no céu. Temos aqui a profecia da nuvem que apareceria no céu, onde estaria o Filho do Homem, onde estaria Cristo, e esse é o anjo que era muito diferente dos demais, o qual tem que vir à terra e se manifestar em carne humana, em seu anjo mensageiro, e chamar e juntar os seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro com a mensagem do Evangelho do Reino e no território correspondente a essa profecia. E qual é o território correspondente a essa profecia? Sendo que os escolhidos do último dia pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, assim como o templo espiritual de Cristo, o templo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, tinham o lugar santíssimo ao oeste, ou seja, o ocidente. Também o templo espiritual de Cristo tem o seu lugar santíssimo no ocidente, ou seja, no oeste. E sendo que já se cumpriram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, na Ásia Menor, Europa e América do Norte, somente resta a América Latina e o Caribe para Cristo cumprir o lugar santíssimo, construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual com latino-americanos e caribenhos. Vejam a bênção tão grande
que correspondeu aos latino-americanos e caribenhos. Deus tem no meio dos latino-americanos e caribenhos as pedras vivas, os escolhidos, que chamaria neste último dia e juntaria, e os colocaria no seu templo espiritual, na sua igreja, e os colocaria no lugar santíssimo. Com eles construiria o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, onde Cristo estaria manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, onde estaria Cristo, o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais, visto aqui, nessa nuvem. Vimos o cumprimento do sinal do Filho do Homem no céu. Vimos o sinal do Filho do Homem nessa nuvem, e agora corresponde a todo ser humano ver a vinda do Filho do Homem à Terra em seu anjo mensageiro manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. Onde estava João? No dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que ele escutou? Uma grande voz como de trombeta. Agora vejam que João estava no dia do Senhor nessa visão. Ou seja, seu corpo físico estava lá na ilha de Pátimos, mas ele foi transportado em espírito, em seu corpo teofânico, em seu espírito. Ele foi transportado ao último dia, ou seja, ao 7º milênio. E ouviu essa grande voz de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. João escutou a voz de Cristo no dia do Senhor, ou seja, aqui na era da pedra angular, como uma grande voz de trombeta. Não a escutou aqui, mas aqui em cima, na era da pedra angular. E a escutou como uma grande voz de trombeta. Aí. E agora vamos ver o que promete essa grande voz de trombeta. Apocalipse capítulo 4. Aí encontramos novamente a voz de Cristo, como uma trombeta diz. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. O que promete aqui? Pois nos revelar as coisas que acontecerão depois dessas que já aconteceram nestes 2000 anos que transcorreram. Depois dessas que aconteceram nas 7 eras da Igreja Gentia, há coisas que têm que acontecer no tempo da era da pedra angular. E agora ele nos diz: sobe aqui. Onde? A era da pedra angular. Porque já não está nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, porque os mensageiros através dos quais Cristo esteve aqui na terra, em cada era manifestado, já se foram, terminaram seus dias aqui na terra e já estão no paraíso com o seu povo. E agora, somente resta para a Igreja do Senhor Jesus Cristo a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro, a manifestação do anjo que era muito diferente dos demais, de Cristo, através do seu anjo mensageiro, o anjo da dispensação do reino. É um profeta dispensacional, o anjo de Jesus Cristo, o qual é enviado no último dia à era da pedra angular e dispensação do reino, para a mudança de dispensação, a mudança da dispensação da graça à dispensação do reino. Por meio do ministério de Cristo, através do seu anjo mensageiro, estará se realizando o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E estará se realizando o entrelace da mensagem da dispensação do reino com a mensagem da dispensação da graça. Ou seja, que há um entrelace aí, uma emenda no tempo do ministério do anjo, que era muito diferente dos demais. No tempo do ministério deste anjo,
em carne humana por meio do anjo de Jesus Cristo, estará sendo feito esse entrelace onde os escolhidos de Deus são chamados e juntados acima na era da pedra angular para escutar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E agora, vejam como Cristo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Este diagrama da Igreja do Senhor Jesus Cristo o preparou o reverendo William Marion Branham e usou na mensagem da estatura de um homem perfeito e na mensagem das 7 eras da Igreja Gentia, e também fez referência a este diagrama em outras mensagens. E agora, vejam como Cristo esteve falando de era em era, por meio de cada anjo mensageiro em cada era, e no território onde se cumpriu cada era. E agora, para a era da pedra angular, Cristo estaria falando por meio do seu anjo mensageiro. E o que teria que estar falando? Pois estaria nos revelando todas essas coisas que devem acontecer no tempo da era da pedra angular. E vamos ver como e por meio de quem ele nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque por meio daquele que nos revelar essas coisas, esse é o anjo enviado para a era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o instrumento de Jesus Cristo para o último dia. Vamos ver quem é este instrumento. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou para nos mostrar essas coisas que em breve devem acontecer? Ao seu anjo mensageiro. Vejam por meio de quem é que Cristo cumpre a promessa que nos revelará todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, ele nos revelará todas essas profecias que, neste último dia, estariam sendo cumpridas. E estaria nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E estaríamos vendo a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro, estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Assim que aqui temos a promessa do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo sendo enviado para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, que não será por meios intelectuais que o ser humano compreenderá todas essas coisas que devem acontecer, não será por meios intelectuais que o ser humano compreenderá a segunda vinda de Cristo, mas por meio da revelação de Jesus Cristo, que virá através do seu anjo mensageiro. Não há outra forma para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular, exceto por meio do anjo mensageiro de Jesus Cristo, nos dando testemunho de todas essas coisas, nos revelando todos estes mistérios do reino dos céus. Essa é a única forma clara e segura para nós conhecermos estes mistérios sendo cumpridos neste último dia. Agora, haverá pessoas que se levantarão contra do que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará dizendo, mas ele nem fará caso, porque nem dará atenção, porque todos aqueles que se levantarem contra o anjo do Senhor Jesus Cristo estarão se levantando contra Jesus Cristo, que é aquele que o está enviando.
Porque, vejam vocês, Cristo numa ocasião disse, qualquer que recebe um destes meus pequenos, a uma criança como essa, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe quem me enviou. Agora, quem o rejeita, pois está rejeitando Jesus Cristo, consequentemente. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo novamente diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho a todas as igrejas dessas coisas que em breve deve acontecer. Ele é o enviado do Senhor Jesus Cristo e ele é ungido por Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo, para falar, sendo inspirado pelo Espírito Santo, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E haverá pessoas que o receberão? Claro que sim. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quem o receberá, o escutará e crerão em sua mensagem? Todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo do último dia. E serão juntadas na era da pedra angular, dispensação do reino, e obterão conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e receberá os benefícios da segunda vinda de Cristo. E assim seremos preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. Agora vejam que a profecia não veio por vontade humana, mas que os santos homens de Deus, os profetas de Deus falaram sendo inspirados por Deus. Eles sempre tiveram as duas consciências juntas e por isso podem escutar a voz de Deus em outra dimensão, a sexta dimensão, e podem obter a revelação divina desde a sexta dimensão e trazer essa revelação divina, essa palavra que está na sexta dimensão, trazê-la, pois essa palavra veio da sétima dimensão, passou à sexta dimensão, e aí na sexta dimensão a capta o profeta de Deus, e daí atrás a essa dimensão terrena e fala aos seres humanos. E porquanto foi falada a palavra de Deus, essa palavra tem que ser cumprida, tem que se materializar no que significa essa palavra diante de Deus. Não quanto à interpretação que os seres humanos têm, mas quanto ao que significa essa palavra diante de Deus, porque é o pensamento de Deus, que foi expresso para depois ser cumprido neste planeta Terra. E o cumprimento dessa promessa, dessas profecias, é a interpretação que Deus dá à sua palavra que foi falada. Agora vejam como o mistério das profecias cumpridas é o mistério que as pessoas não compreenderam quando foi cumprida cada profecia. E esse é o tempo de obter todo o benefício dessas profecias que foram faladas. Perdão, para este último dia, assim como para os dias de Jesus, há muitas profecias e profecias maiores que têm que ser cumpridas, e já muitas foram cumpridas. Vimos o sinal do Filho do Homem no céu. Agora qualquer pessoa poderá dizer, mas eu nunca tinha escutado desse sinal. Mas vejam, está na Bíblia. E agora, vejam vocês, foi cumprido em 28 de fevereiro de 1963. Agora qualquer pessoa poderá dizer, eu fui a alguma igreja e não disseram nada disso. Mas, veja, você vai a qualquer sinagoga e você escutará e escutará e escutará por anos e anos. E nunca dirão que a estrela que apareceu em Belém era o sinal da primeira vinda do Messias. E já leva 2000 anos que isso aconteceu.
desta señal en el cielo Deste solamente sinal no céu somente vão quantos anos? 34 anos, nada mais. Mas vejam vocês, entre os crentes em Jesus Cristo, encontramos que sim. encontramos que sim se falava desse sinal que apareceu para o nascimento de Jesus Cristo. E entre os que serão chamados e juntados no último dia, por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, Cristo manifestado por meio do seu anjo mensageiro, chamando-os e juntando-os com a mensagem da grande voz de trombeta, sim, escutarão sobre o cumprimento deste sinal de São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, e de Apocalipse capítulo 10 e outros lugares da Escritura. Agora vejam que somente os que obtêm o conhecimento dos mistérios proféticos são os que sabem, conhecem o cumprimento desses mistérios e podem identificar essas profecias com o cumprimento destes mistérios divinos. Agora vejam como, para o nosso tempo, estão se cumprindo profecias, grandes profecias, e há pessoas que ainda não sabem que já se cumpriram inúmeras profecias correspondentes a este tempo final. Agora é muito importante compreender que somente por meio do ministério, mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará Cristo e Espírito Santo manifestado, será que poderá se obter o conhecimento de todas essas coisas que em breve deve acontecer, e poderá se obter o conhecimento do cumprimento de todas essas coisas que são prometidas para acontecer neste último dia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Assim diz Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. E agora vejam como para os escolhidos, na era da pedra angular, para os escolhidos é concedido compreender os mistérios do reino dos céus correspondentes ao último dia, os quais estariam sendo cumpridos. O resto da humanidade não perceberá o cumprimento destes mistérios, porque para poder compreender o cumprimento destes mistérios, as pessoas têm que subir à era da pedra angular, onde estão sendo reveladas neste último dia. E onde está o ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, e onde Jesus Cristo em Espírito Santo manifesta o ministério de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez, através do seu anjo mensageiro. Agora podemos ver que os mistérios do reino dos céus é para serem revelados aos escolhidos de Deus, que são os que fazem parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês em Apocalipse capítulo São Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante, diz assim: acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vejam, a uns é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, e a outros não é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Agora são bem-aventurados aqueles aos quais é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, porque essas pessoas são as que poderão ver o cumprimento das promessas divinas no tempo que a eles corresponde viver. Vejam como Cristo diz aos seus discípulos, diz no mesmo capítulo 13, versículo 16 em diante, diz: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem,
os digo, Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Agora vejam que aquelas pessoas simples, muitos deles carpinteiros, outros agricultores e assim por diante, eram pessoas que não eram muito importantes, mas eles estavam vendo o maior que se podia ver naquele tempo. Carpinteiros e agricultores estavam vendo a primeira vinda do Messias, que era o maior evento prometido para aquele tempo. Estavam vendo o Messias em sua vinda. Estavam vendo o quê? Estavam vendo a profecia cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré. A profecia messiânica. A profecia da primeira vinda do Messias. E estavam vindo o quê? Estavam ouvindo o Messias pregando a mensagem das boas novas, das boas notícias, das notícias do ano da boa vontade, do ano aceitável do Senhor. E agora vejam como foram pessoas simples as que puderam ver e entender o cumprimento da primeira vinda do Messias. A primeira vinda do Messias estava prometida para ser cumprida no meio do povo hebreu. E agora vejam vocês como, para o último dia, temos a promessa da segunda vinda de Cristo com os seus anjos e encontramos que o cristianismo completo está esperando o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Mas vejam, já o sinal do Filho do Homem foi visto no céu. E, depois disso, este anjo que era muito diferente dos demais, para o último dia, tem que estar manifestado na terra em carne humana em seu anjo mensageiro, no anjo do Senhor Jesus Cristo, tendo o ministério do último dia da era da pedra angular e da dispensação do reino, e operando nele, no anjo de Jesus Cristo, os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Isso é o que faz este anjo que é muito diferente dos demais ao vir à terra em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim é como Cristo visita a sua igreja neste último dia, assim como visitou a sua igreja de era em era por meio de carne humana no anjo mensageiro de cada era e no território correspondente a cada era. E agora o território correspondente à vinda do anjo forte em carne humana é a América Latina e o Caribe. Esse é o território para a era da pedra angular e para se abrir a dispensação do reino neste último dia. A América Latina e o Caribe é o território onde Cristo completa o número da sua igreja, o número dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. É com os escolhidos da era da pedra angular que a igreja do Senhor Jesus Cristo é completada e, quando for completada, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra em uma manifestação que Deus terá por meio dos seus escolhidos aqui na terra, e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai celestial. E desfrutaremos ali 3 anos e meio, enquanto a terra estará passando pela grande tribulação. Agora chegamos ao tempo onde temos que ver o mistério da profecia cumprida neste último dia. Pois todos os escolhidos que serão transformados e raptados estarão vendo o mistério da segunda vinda de Cristo do anjo forte, vendo esse mistério cumprido
en el día postrero. Así No estarán los escogidos. último dia, assim estarão os escolhidos do último dia. Esto es para E isto é para a era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso é que o chamado de Cristo é em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E por meio do seu anjo mensageiro em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos mostra todas essas coisas que devem acontecer, porque o seu anjo mensageiro é o seu instrumento, seu profeta mensageiro para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. E tudo isso é para ser cumprido onde? Pois na América Latina e no Caribe, entre os latino-americanos e caribenhos. Estamos no tempo da profecia cumprida. Estamos no tempo em que Ele enviou o seu anjo para nos testificar dessas coisas que em breve devem acontecer. Hoje, em nossa era, a era da pedra angular e na dispensação do reino, essa escritura está cumprida. E muitas outras escrituras estão cumpridas e temos, na era da pedra angular, entre os latino-americanos e caribenhos, a bênção de Jesus Cristo. Já a bênção de Cristo não está nem na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, nem nos territórios onde se cumprir essas eras, mas que está na América Latina e no Caribe, onde Cristo e Espírito Santo se moveu para se manifestar por meio do seu anjo mensageiro e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E a surpresa grande, o mistério grande dos escolhidos do último dia que escutariam a voz de Cristo é algo que surpreende a humanidade completa. Que os escolhidos do último dia que escutariam a grande voz de trombeta e seriam juntados, seriam latino-americanos e caribenhos. E isso sim, que era um mistério, mas já está aberto este mistério. E essa profecia está sendo cumprida atualmente. E os latino-americanos e caribenhos, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, estão sendo chamados e estão sendo juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, e estão escutando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. O mistério da profecia cumprida. Vejam vocês, há inúmeros mistérios que já estão cumpridos. E agora vejam como estes mistérios estão sendo cumpridos e como nestes mistérios do reino dos céus, Deus tinha incluído para o tempo final os latino-americanos e caribenhos. E por isso é que aos latino-americanos e caribenhos lhes abriria o entendimento e lhes abriria o coração para receber o ensinamento de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, ser chamados e juntados todos os escolhidos de Deus entre os latino-americanos e caribenhos. E se alguém foi a outro continente ou a outra nação, até lá chega a mensagem também. Porque, se tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus o chamará onde quer que se encontre. Mas a obra, Deus a está realizando na América Latina e no Caribe. Esse é o território da era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o território da manifestação de Cristo por meio do seu anjo mensageiro neste último dia. Chegamos ao tempo da profecia cumprida. E vimos o que é o mistério da profecia cumprida. E vimos que sempre que Deus cumpre uma profecia, cumpre em forma simples, sempre que cumpre uma promessa que fez ao seu povo e quando faz uma promessa maior, a cumpre em forma mais simples. Vejam vocês, lá no meio do povo hebreu, quantos podiam imaginar que a primeira vinda de Cristo seria em um jovem carpinteiro,
de Nazaré? Isso não estava nas explicações ou interpretações teológicas dos grandes sábios e entendidos do povo hebreu, porque Deus tinha escondido essas coisas da primeira vinda de Cristo e também as da segunda vinda de Cristo dos sábios e entendidos em assuntos religiosos, que eram os teólogos e doutores em divindade da religião hebraica. Como também para a segunda vinda de Cristo, os doutores em teologia, doutores em divindade. Agora vejam como eles, em suas interpretações teológicas, nunca tiveram a interpretação que a primeira vinda de Cristo seria cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré. Isso não estava nem na mente dos doutores em teologia, mas se cumpriu na forma em que Deus o tinha pensado. E agora, e se Cristo cumpre sua segunda vinda em forma similar à primeira? E se nos envia um carpinteiro ou um operário da construção e cumpre em algum operário da construção sua promessa, a profecia do último dia? Estará isso nas interpretações teológicas dos grandes sábios e entendidos religiosos da religião cristã e da religião hebraica? Que eles respondam, porque eles, pois são os que sabem, se tem previsto isto, porque os grandes sábios e entendidos do povo hebreu na primeira vinda de Cristo não tiveram isso previsto. Agora, Cristo cumprirá sua promessa no meio do seu povo, no meio do Israel celestial, que é a sua igreja, neste último dia. E ele estará aqui na terra manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e por meio do seu anjo mensageiro nos ensinará todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim estará nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Hoje, essa escritura, essa promessa está cumprida. É uma promessa cumprida. Hoje se cumpriu essa escritura diante de nós no último dia. Neste último dia, hoje se cumpriu essa escritura. E muitas escrituras mais que acompanham essa escritura. Assim que vejam o importante que é a profecia cumprida. Porque quando a profecia é cumprida, é que podemos receber os benefícios dessa profecia. Por exemplo, vocês podiam ler: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, e podiam ler. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e somente podiam obter essas escrituras em forma simbólica que estão aqui no livro do Apocalipse. Mas para o cumprimento dessa promessa, da vinda deste anjo em carne humana, podemos obter o conhecimento de todas as promessas correspondentes ao tempo final. E, por meio do ensinamento do anjo mensageiro de Jesus Cristo nos revelando todas essas coisas, podemos obter o conhecimento de todas essas profecias e o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas, incluindo a principal delas, que é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E ao redor dessa,
giram todas as demais, porque essa é a principal. E ninguém poderá conhecer a segunda vinda de Cristo, a não ser que seja por meio da mensagem do anjo de Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ninguém poderá ser transformado e raptado sem primeiro receber o conhecimento dessas coisas que em breve devem acontecer por meio do anjo mensageiro de Jesus Cristo. E ninguém poderá ser transformado e raptado sem conhecer a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação no mistério da profecia cumprida. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério da profecia cumprida. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado por vossa amável atenção e que Jesus Cristo, nosso Salvador, continue abençoando. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite dando graças a Jesus Cristo pelas suas bênçãos a nós na América Latina e no Caribe. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Boa noite.